primeiro lugar, queria agradecer o fato de estar aqui. É muito interessante, né, esse momento onde a gente pode discutir questões tão próximas da nossa prática, do nosso dia a dia, dos nossos estudos também. E a palavra de Mariana. Ainda bem que não teve essa pomba no meu carro, né, Berenice? Porque uma pomba fazendo uma passagem ao ato, assim, uma pomba suicida, né? É realmente assustador, né? Eu vou tratar um pouco depois dessas passagens ao ato, né? Vamos dizer que uma passagem ao ato ornitológica, no caso. Eu gostaria de agradecer ao Mauro pelo convite, pela oportunidade de discutir, então, com a mesa, uma audiência, um tema que é de fundamental importância na nossa clínica. Evidentemente, me convidava como... Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Você quer falar com ele na mão? Evidentemente, estou sendo convidado como psicanalista e psiquiatra que trabalha em hospital. No e-mail em que me convidava, o Mauro me colocava a par do seminário, um pouco do seminário, de algumas questões suscitadas pelos debates sobre a clínica das psicoses, por exemplo, a internação. A internação hospitalar, sensu lato, e a internação psiquiátrica, sensu stricto, não são, obviamente, acontecimentos exclusivos da vida daqueles que chamamos psicóticos. A internação é uma contingência da vida de qualquer um, na medida em que vivos e falantes, loquentes, estamos sujeitos à doença, ao distúrbio, ao transtorno, à crise, à loucura, à necessidade de internação em um dispositivo de atendimento chamado hospital. Não tenho as estatísticas, mas a chance de sermos, todos nós, em algum momento, internados em algum hospital, independente de sua adjetivação, ou por qualquer razão, é de praticamente 100%. A internação hospitalar, genericamente falando, é do ponto de vista estatístico um acontecimento universal nos meios em que dispõe desse aparato. Fôssemos brincar um pouco com a fórmula lacaniana, para todo sujeito há a possibilidade de internação, para todo x, φ de x, e brincando um pouquinho mais, não existe sujeito para quem não se coloca de alguma forma, em algum momento da sua vida, a questão da internação. Estou falando no sentido médico, não no sentido psiquiátrico, sensu stricto. Eu não vou entrar no momento na discussão, como em parte foi um certo momento da outra mesa, apareceu essa questão, como o hospital, como lugar do controle, de expropriação dos corpos e das mentes, de totalitarismo ou de produção da doença, é um termo bastante conhecido. Também não vou retomar a história da instituição hospitalar, uma vez que há profundas transformações no conceito de hospital e de hospital psiquiátrico, em sua estrutura e funcionamento. E também não vou me deter nos exemplos concretos dos hospitais, dos grandes e sofisticados hospitais privados gerais, aos manicômios, clínicas e bibocas espalhadas por aí. Há uma enorme diversidade de instituições que recebem justa ou injustamente o nome de hospital. Eu vou me referir a um conceito típico ideal de hospital em geral e de hospital psiquiátrico em particular, como um lugar de atendimento intensivo, multidisciplinar, de urgência e eletivo, que concentra recursos humanos, técnicos e tecnológicos para promover uma terapêutica. O instituto que eu trabalho, o Instituto de Psiquiatria do HC, se aproxima parcialmente desse conceito ideal. Vou me referir, então, ao hospital como um local, entre outros, de tratamento da crise, do distúrbio, do transtorno e da urgência. Do ponto de vista público, pode ser pensado como parte de uma rede de atendimento articulada às UBSs, aos ambulatórios médicos de especialidades, aos CAPSs, aos PS e aos hospitais gerais. Do ponto de vista da prática de consultório, pode ser pensado como uma das modalidades de intervenção em circunstâncias específicas. Se de um ponto de vista estatístico a internação é um acontecimento comum, a internação sensu lato, isto é, com alta probabilidade de ocorrência em algum momento da vida, na vida de um sujeito é um acontecimento excepcional, disruptivo, fora do automaton, da ordem,
tanto em relação ao motivo da internação, quanto à internação em si. Podemos dizer que é uma exceção, no sentido que é algo que excede, é um excepcional, no sentido que é algo excepcional, é uma exceção e é algo que excede. Do ponto de vista biológico, está associado a circunstâncias que produzem ou pode produzir uma ruptura da homeostase, esse equilíbrio instável que mantém a ordem vivente do organismo. Do ponto de vista sociológico, é a saída da polis, da ágora, do domus, da cotidianidade, dos laços habituais e a entrada em uma outra ordem, em outros sócios, em outro mundo, regido por leis e linguagens próprios. Do ponto de vista subjetivo, se associa a uma situação de crise, de trauma, de urgência. Então, do ponto de vista subjetivo, se associa a uma criação de crise, de trauma e de urgência. Há, em qualquer internação, uma crise que se dá em um plano social, histórico, biológico e subjetivo. Seja a intoxicação de um drogado, a crise de pânico da executiva, a abstinência alcoólica de um intelectual, os cortes no corpo de uma jovem dispensada pelo namorado, a paralisia súbita no meio de uma discussão de família, o risco de suicídio iminente ou sua efetiva tentativa em um melancólico, o risco de violência ou sua efetiva realização em um paranoico, a errância de um hebefrênico, o negativismo catatônico. Eu trago aqui alguns casos, não necessariamente psicóticos. As circunstâncias que podem levar alguém a ser atendido em um dispositivo hospitalar são inúmeras e aparentemente não modalizáveis. O que tem em comum? O caráter disruptivo, crítico, ameaçador, anti-homeostático, de acontecimento do corpo no corpo, de urgência, de saída do discurso, de ação realizada, evocada ou inteiramente inibida. Há nesses casos, nesses exemplos, efetivamente uma ameaça à vida, ao sujeito, ao parletre, um risco de morte, de invasão mortífera do corpo. O hospital psiquiátrico é um local adequado para tratamento clínico, psiquiátrico, psicanalítico da invasão mortífera do gozo. Eu vou citar alguns casos. Eu queria esclarecer que eu atendo os casos de uma forma um pouco de psicose, um pouco particular. Em geral, eu sou procurado inicialmente como psiquiatra para atender esses casos e muitas vezes pacientes começam sendo atendidos psiquiatricamente e acabam se tratando analiticamente. Então é como se eu ocupasse, em muitos casos, simultaneamente uma posição em relação aos psicóticos do psiquiatra e do analista, que é uma questão bastante interessante, né, porque esse conflito entre o psiquiatra e o psicanalista, que foi abordado um pouco na outra mesa, não deixa de ser um conflito interno, né, não só com a instituição. Evidentemente, em alguns casos eu estou acompanhando só como psiquiatra, outros só como analista, um colega, mas a maior parte dos pacientes psicóticos que eu atendo estão, de alguma forma, sob uma parte de medicação, está também comigo no tratamento. Eu prefiro isso do que a divisão no tratamento de alguns psicóticos. Também queria retomar uma questão que foi colocada um pouquinho na outra mesa, que há, evidentemente, uma disjunção entre a clínica psicanalítica das psicoses e a clínica psiquiátrica das psicoses, mas a clínica psicanalítica das psicoses, isso citando Lacan, deriva inteiramente da clínica psiquiátrica das psicoses. Não há clínica psicanalítica das psicoses sem uma clínica psiquiátrica que a precedeu, né, que dá os grandes termos, o grande campo da intervenção freudiana e lacaniana. Eu vou citar alguns casos, inicialmente casos pelo negativo, em que não houve internação, não houve intervenção hospitalar. Primeiro caso, um rapaz de 23 anos, vou fazer um recorte clínico rapidíssimo, um rapaz de 23 anos, submerso em um quadro delirante alucinatório, politemático, com temas de grandeza, perseguição e autoscópico, temas de influência. Ele salta de uma janela de seu apartamento, perdizes, enquanto eu, de férias, tomava sol em uma piscina no Nordeste. Eu recebi o telefonema de uma pessoa próxima da família me avisando que ele tinha acabado de saltar.
Esse paciente lutava contra um perseguidor que era um clone, que não parava de anunciar-lhe sua iminente internação e sua morte iminente. Esse clone teria avisado para ele que ele morreria aos 23 anos. Esse paciente me telefonou lá no Nordeste 2 horas antes da passagem ao ato, para se queixar das vozes que o importunavam incessantemente. Combinamos de conversar naquele mesmo dia, um pouco mais tarde. Conversei. Não escutei que anunciava seu próprio suicídio. Até então, estava lá de férias, estava apostando no trabalho que desenvolvíamos semanalmente há anos. Segundo caso, 24 anos, bailarina, pedagoga, um episódio depressivo grave, melancólico, com delírio de ruína e culpa. Em momento de melhora, atira-se de seu apartamento em Genópolis. Até então, ela estava em atendimento com outro analista, eu estava como psiquiatra, apostávamos na análise que realizava, naquele momento, nos seus laços familiares, em sua condição econômica, etc. Não escutei seu silêncio quando começou a melhorar. Trago 2 casos de suicídio, de defenestração, de jovens que não internei e que marcaram profundamente. Trago um outro caso, 45 anos, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca, com sintomas psicóticos, com delírios místicos de grandeza e perseguição e ciúme. O paciente estava no estado agressivo, violento, gastando dinheiro irresponsavelmente com presentes para prostitutas, envolvendo-se em acidentes de trânsito. O paciente pediu para ser internado no Instituto de Psiquiatria após 30 dias de internação, onde após 30 dias de internação, acompanhado, evidentemente, pelo psiquiatra e analista, está próximo de receber a alta. Um outro caso, 30 anos, com diagnóstico de hebefrenia, erra pela cidade, diz ser Deus, capaz de mover os planetas e os signos, afia o cabo de vassoura como uma lança e afirma que a morte poderia proteger sua mãe da maldade e dos males do pai. É internado à força no Instituto de Psiquiatria por 90 dias, retomando seu tratamento após a alta. Último caso, que não é meu, o caso de Lacan, o caso EB, que foi citado aqui, paciente de 38 anos, tenta assassinar uma atriz. Tem quadro paranoico com 10 anos de duração. Antes da passagem ao ato, ela dá uma série de sinais que vai ocorrer a passagem ao ato. Ela é internada, é presa, internada logo depois da passagem ao ato e durante a prisão, como sabe os que acompanham o caso, o delírio dessa paciente ruiu, como ele fala, ela falava a parte boa e a parte ruim. Ela é transferida para o hospital, onde Lacan acompanha durante 1 ano e meio, foi objeto da sua tese, as personalidades paranoicas e suas relações com a personalidade. E uma paciente ficou internada depois de mais 10 anos. Eu trago aqui, então, 3 casos, inicialmente 2 casos em que, de alguma forma, a internação psiquiátrica resultou, como foi colocado, em desenlace, ao meu modo de ver, trágico, e cito outros casos em que a questão da internação se colocou, que permitiu um outro encaminhamento, inclusive o caso EMI. Além da indicação ou não da internação, o que esses casos têm em comum? Então, para além dos diagnósticos, são casos em que há um predomínio da ação, do ato, do acting out ou da passagem ao ato. São termos que derivam do conceito freudiano de agir, de agirem, que inicialmente é chamado acting out. Quando Freud o postula ou descreve, coloca que no lugar da recordação da palavra, do simbólico, haveria uma ação, uma conduta, uma repetição. Uma ação no lugar da palavra, mesmo que mantenha a estrutura da palavra para ser interpretada. É considerado por Freud uma forma de resistência. Podemos perguntar se apenas o acting out responde pelas questões da ação e do ato em psicanálise. No agir freudiano, Lacan diferencia a passagem ao ato como uma estrutura particular. Podemos usar aqui, em parte, a mesma fórmula da forclusão. O que é recusado, no simbólico, reaparece no real da passagem ao ato. A passagem ao ato
esses casos, passagem no ato, o acting out, que esses casos trazem, temos que discutir depois a localização disso mais detidamente nos casos, mas a passagem ao ato desvela para Lacan o que é a estrutura do ato. A experiência analítica ensina que o pensamento está essencialmente sob impasse, o recalque significa isso, e que o ato terá sempre que encontrar um passe para se cumprir. Há uma mutação subjetiva própria à passagem ao ato. Lacan dedica um seminário ao ato analítico e também toda uma preocupação com o ato no seminário sobre a ética da psicanálise e no seminário da angústia. A ética não diz respeito aos pensamentos, mas aos atos, na medida em que é suscetível de julgamento. Sabemos na clínica de que forma neurótica a questão ética pode vir ao pensamento. Ocupado em suspenso quanto à avaliação dos seus atos, o neurótico na relação com seus atos, do ato a cometer ou não. A inibição, a procrastinação, suscetível de se romper bruscamente sob a forma de pressa e de precipitação para agir, o exemplo dos obsessivos, e tem uma relação direta dessa questão, desse franqueamento do pensamento ao ato, uma relação com angústia. Há, nesse sentido, na psicanálise, uma antinomia entre pensamento e ação. Essa antinomia que confere pregnância ao ideal atual de conduta racional, essa ideia que podemos agir racionalmente a partir de determinados algoritmos ou estratégias matemáticas, é como se propõe na psiquiatria, que derivam da teoria dos jogos. Isso seria o ideal de certo tipo de ato que responderia a uma deliberação científica matematizada ou racional. O ideal de uma ação calculada, que viria como uma conclusão do raciocínio, como uma demonstração. Nesse sentido, o pensamento é pensado como uma suspensão temporal. Feito o cálculo, o ato se seguiria como a conclusão de uma demonstração. Nesta ideia, o propósito do ato já é considerado como estabelecido, sua natureza sem equívoco, e que ele pode entrar num cálculo como um dos seus elementos. O modelo disso é o management, é o ciframento das opções. Para o management, o sujeito do pensamento quer seu bem, o útil. E é esta a medida para dimensionar a adequação do ato. A clínica do ato questiona profundamente o postulado de que o sujeito do pensamento quer seu próprio bem. Há algo que se opõe a esse ideal, e o maior exemplo é a tentativa ou o suicídio realizado. Se isso, no ponto de vista subjetivo, né, é algo que vai, quer dizer, dar razão a algo que ocorre contra o seu bem, do ponto de vista da civilização, nós temos também que a razão produz as armas de destruição. O ato suicida, para Lacan, é o modelo do ato. Seja ele psicótico, perverso, neurótico, heróico, evidentemente o suicídio não é um apanágio da psicose. Há algo no sujeito suscetível de não trabalhar para o seu bem, pelo útil, mas que, pelo contrário, trabalha para a sua autodestruição. Para Lacan, todo ato verdadeiro implica um suicídio do sujeito. Ele pode renascer disso, mas de uma forma diferente. Todo ato, quer dizer, o sujeito não é mais o mesmo. Há um antes e um depois, há uma mutação. Todo ato que conta é transgressivo e delinquente. Comporta uma ultrapassagem de um código, de uma lei, de um aparato simbólico. Tem uma relação com a pulsão de morte e com gozo. Ele se sustenta em algo que lhe faz mal, tomando evidentemente a noção de gozo como diferente do prazer, como a satisfação de uma dor que coloca o organismo em risco e vai contra a vida. E sabe-se o quanto o gozo pode autonomizar-se até a morte. Mesmo no suicídio heróico, em que há um caráter sublimatório, também temos aí o triunfo da pulsão de morte, a afirmação desesperada do gozo. É fundamental distinguir o ato de ação e agitação. O ato visa o ser, o cerne do ser, o gozo. No ato se abandonam os equívocos do pensamento, da linguagem, da fala. Pelo ato se subtrai a dialética do reconhecimento e coloca o outro, o grande outro, em um impasse. O propósito do ato não é cifrável,
Ele é exterior ao universo de importações, computações, equivalências e trocas. Visa o definitivo. Há um não, um grande não, proferido ao grande outro. E o sujeito, identificado o objeto A, na melancolia, ou tentando golpeá-lo como na paranoia, sai simplesmente de cena. É diferente do acting out, em que é uma cena que fala, que ocorre no lugar da fala. No acting out, o sujeito passa a agir diante do grande outro nessa cena. É preciso o grande outro como espectador. Na passagem ao ato não há espectador. Há o desaparecimento da cena. O sujeito está eventualmente morto. É ele, morto, quem olha os outros e dirige sua questão. A passagem ao ato é auto, separa do outro. O suicídio, no caso, Lacan colocou isso, é o único ato bem-sucedido. Como deve se situar o analista diante do risco de passagem ao ato ou da passagem ao ato propriamente dito? Na experiência analítica, o ato é o ato falho. O ato suicida se opõe à psicanálise, uma vez que na psicanálise há uma passagem para o ato falho. O ato suicida é um ato de certeza, é um ato que dá certo. O estatuto de ato na experiência analítica é o ato falho e não o ato bem-sucedido. No ato falho, o pensamento inconsciente emerge no consciente, que faz com que se faça ou diga outra coisa. No caso, o suicídio não tem nada disso, é o ato como limite. Podemos dizer que há uma antinomia entre o pensamento e o ato, como também há uma antinomia entre inconsciente e ato. A essência do pensamento pensado a partir do inconsciente não é a certeza, é a dúvida. O recalque é exatamente o fato desse eu não sei. Não sei. No âmbito do pensamento, o sujeito está na indeterminação. A essência do pensamento é a dúvida, por exemplo, ver a obsessão. A essência do ato, ao contrário, é a certeza. A antinomia entre pensamento e ato não deve nos impedir de aprender as conexões entre ato e linguagem. Pode ser que haja o ato mudo do suicídio, mas o ato mudo do suicídio obtém da linguagem suas coordenadas. É uma passagem, um franqueamento de um limite significante. O ato é, como tal, indiferente ao seu futuro, indiferente ao sentido, ao que virá depois. O ato é sem depois. Ele é em si. O que vem depois é o outro que o cumpre. Há um desaparecimento depois, em seguida renasce outro. É recuperado pela significação a posteriori. A intervenção psicanalítica, e nesse sentido a hospitalar, nos termos que eu estou adotando, visa restabelecer no discurso o significante, o grande outro, mesmo que não exista, e modular o gozo mortífero. É um aparato médico que, paradoxalmente, pode servir à psicanálise. É evidente que se colocam questões éticas quanto à legitimidade psicanalítica de promover esse impedimento da passagem onde for impeditível e da capacidade de prever um acontecimento que, por definição, é imprevisível. Apesar do seu caráter incalculável, há sinais que prenunciam as passagens ao ato. Da mesma forma que um terremoto, não podemos prever exatamente quando ocorrerá, mas sabemos que em determinadas circunstâncias ele poderá ocorrer. Cada um dos pacientes que eu citei avisou, falou, agiu, a posteriori ou a anteriori. O analista tem que se posicionar em relação a estas situações limites. Pode-se dizer, de modo geral, que o trabalho do psicanalista é transformar a passagem ao ato, nos casos, evidentemente, onde não é inteiramente realizada, a passagem ao ato em ato falho, restabelecendo o circuito significante de uma nova posição em relação ao gozo. Nesse sentido, o ato de internação pode ser um ato analítico.
legal como você terminou essa coisa da internação como ato analítico, uma coisa que a gente tem discutido bastante, é muito interessante. Mas eu fiquei assim curioso de saber um pouco mais, escutar você a respeito assim, desse lugar de internação, né? O onde internar, um lugar mais adequado. Não sei se foi isso, mas foi isso bem que eu entendi. Porque essa coisa dos lugares é que me chama a atenção, né? Porque eu acho bastante importante, interessante a gente considerar essa coisa dos lugares, né? Tem a ver com o que nós estamos falando exatamente, né? Uma vez eu tive uma visão assim, no momento lá do grupo das psicoses, né? Me veio uma alucinação assim, de que a psiquiatria e a psicanálise seriam assim como o imaginário e o simbólico, né? Que eles assim se entrecruzariam, que eles se nodalizariam topologicamente, né? Incluindo aí no caso o real, né? Fazendo assim nunca se encontrando, né? A psiquiatria é uma coisa, é um lugar, a psicanálise é outra, e eles são nodulados ali, enodados pelo real, né? Mas enfim, são lugares importantes, né? Tanto uma como outra, precisam ser articuladas. É nesse sentido que eu acho muito interessante esse trabalho da apresentação de pacientes que nós realizamos lá no Hospital São João de Deus. É muito interessante porque são lugares bem estabelecidos, mas que fazem com que haja um diálogo, né? Haja uma relação entre os lugares. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre essa coisa dos lugares, porque, enfim, para mim, pelo menos o que parece, de que se trata, né, é de fazer as articulações entre os lugares, né? Mas, enfim, todos os lugares são importantes, assim como no Hospital Geral. Eu trabalhei durante muitos anos lá no Hospital da Unicamp, eu sei da importância de um lugar que, de repente, é necessário num determinado momento, né? Destacar a fala do Lenin a respeito da eletroconvulsoterapia, é muito interessante. Isso daí da importância, às vezes, da eletroconvulsoterapia é fundamental para retomar o diálogo. Eu achei legal isso que ele falou. Mas, enfim, é isso. Depois eu abro para todos. Eu acho que na sua pergunta a gente pode tomar a questão dos lugares em pelo menos 3 perspectivas. Uma delas, o lugar em si de intervenção ou de internação, né? Eu tentei me afastar um pouco da discussão, vamos dizer, mais concreta, né, sobre os locais, os lugares, primeiro porque há uma imensa diversidade, né? Eu acho que, por exemplo, no Brasil a gente tem desde, sei lá, manicômios pré-pinelianos, né, pré-Pinel, até hospitais que são, sei lá, o plus da modernidade, da hipermodernidade, né? Enfermaria de psiquiatria no Einstein, por exemplo, né? Plus, do ponto de vista da modernidade, da inclusão, do discurso científico, né? Nós temos desde hospitais conveniados, que são uma vergonha, sei lá, nacional, até, como foi dito, hospitais públicos, que são um orgulho nacional, né? Eu tenho o privilégio, nesse momento, de trabalhar num hospital que, nesse momento, produz um certo orgulho. Vamos dizer que já há alguns anos atrás, o único orgulho era combater. Podemos dizer que o menino conhece a Mônica desde a infância, conheço um pouco depois, né? A Mônica também está aqui, mas participamos há 30 anos, também, mais ou menos, quando eram, enfim, 30 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, também de movimentos importantes de modificação do hospital psiquiátrico, no próprio HC. Né? Se vocês acompanharam o HC, o Instituto de Psiquiatria, é uma coisa impressionante, eu comento isso em algumas aulas, né? Nós participamos ou acompanhamos um pouco a reforma do prédio, e a reforma do prédio da psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria, é, de alguma forma, o atestado da inclusão da psiquiatria no discurso científico, no discurso médico, e, ao mesmo tempo, numa luta de poder importante dentro do Instituto, dentro do HC, a psiquiatria da FIA,
a filha, vamos dizer, rechaçada, a filha bastarda da medicina, vamos dizer que agora é a filha, uma das filhas eleitas da medicina, né? O prédio da psiquiatria, se vocês depois convidam, uma coisa muito interessante, uma coisa muito bonita, em certo sentido, nesse momento, evidentemente, que quem gosta de estética hospitalar, né? Todo mundo que gosta de, você falar, é lindo um hospital, né? Uma coisa muito... de qualquer forma, é uma coisa que impressiona a mudança que ocorreu, que marca o meu modo de ver, ao lado dessas clínicas pré-linerianas, o estatuto da entrada da psiquiatria no discurso científico, no discurso médico, e isso tem uma representação arquitetônica, uma modificação profunda dos espaços do hospital, da circulação do hospital. Lá no hospital, que os funcionários tinham medo dos espíritos noturnos, né? Os funcionários da plantão tinham medo dos fantasmas, né? A quantidade de pessoas que circulam no Instituto de Psiquiatria nesse momento, a moçada, os estudantes, a entrar, enfim, é uma outra, é interessante, é uma modificação do lugar, é outra discussão, do lugar do hospital psiquiátrico dentro do discurso. Então, locais adequados ou não, nós temos vários locais adequados ou não. Eu, particularmente, no momento, quando preciso internar, tenho preferido internar no Instituto de Psiquiatria, isso publicamente e particular também, porque lá também tem internação particular atualmente. Eu utilizo mais 2 ou 3 serviços de internação quando preciso internar, está ligado à Santa Casa, que é o CAISM, né, pela Vila Mariana, e outra clínica particular, que é uma clínica menor, chamada Conviver. São os locais que atualmente, quando eu preciso internar, eu interno. Por que interno nesses locais? Porque tem condições exatamente de favorecer isso que eu coloquei, que você não está numa prisão, não está num manicômio, você está num ambiente com atendimento intensivo, pluridisciplinar, visando uma terapêutica, né, e permite restabelecer a questão do laço, o discurso, né, permite retomar nessa via. São locais, então, especificamente, estão internando esse lugar. Agora, cada vez mais no Instituto de Psiquiatria. A outra questão do lugar, você tem, acho que é interessante, que é a questão do lugar, pensando na topologia, né? Qual a forma de relação que poderíamos ter entre psiquiatria e psicanálise, né? Poderíamos pensar vários tipos de relação, uma delas de exclusão, né? Ou psiquiatria ou psicanálise, uma possibilidade. Uma outra, que eu algumas vezes posso correr o risco, na medida que eu faço a prática desse jeito, né? De considerar uma superpondo inteiramente a outra. Como uma e a outra, como se fossem super inclusivas. Né? Então, ou como exclusão, ou como inclusão. Ou como você está colocando como nós, seria uma possibilidade. Quer dizer, o Freud, naquela metáfora antiga, né, colocava a psicanálise, a psiquiatria do lado da anatomia e a psicanálise do lado da histologia. Né? Não tinha na época citologia, não tinha ainda um estudo citológico, talvez ele colocasse do lado da citologia. E a outra relação é em relação aos discursos. Né? A gente pode pensar as posições do discurso, né, porque tem a ver a posição no discurso médico, né, o discurso do mestre, o médico no discurso universitário, o médico no discurso da histérica, às vezes o médico também tem o discurso da histérica, porque ele está o tempo todo também querendo saber, né, e a relação com o discurso analítico, quer dizer, não necessariamente o analista ocupa o discurso analítico, não necessariamente o médico ocupa o discurso médico, mas há uma relação entre esses discursos, quer dizer, não há um discurso sem outro discurso, né? Quer dizer, não há discurso da psicanálise sem discurso da ciência, não há o discurso do inconsciente sem discurso do mestre, não há o discurso do analista sem discurso da histérica, enfim, são discursos que estão inteiramente articulados. Portanto, em termos de lugar de internação, pessoalmente é assim, topologicamente podemos pensar ou exclusão, ou inclusão, ou articulação, né, que são elementos disjuntos que se articulam como um nó, e na teoria dos discursos, né, como é que muda a posição do discurso, né, desde que lugar que eu estou operando, desde que discurso, porque nem sempre estamos no discurso analítico ou no discurso. Quando você faz uma intervenção, por exemplo, a internação, isso é um ato analítico, mas qual é a natureza do discurso naquele momento? Né? É o saber, qual que é? Enfim, isso é uma questão também de pensar os lugares a partir dos lugares no discurso. Quero agradecer ao Ariel pela comunicação e principalmente pela forma como você terminou, que é inteiramente convergente, isso aqui é interessante, ainda que nós estejamos trabalhando juntos, é inteiramente convergente, assim, a ideia desse encontro e aquilo que motivou esse encontro, a possibilidade de tomar a internação como um ato analítico.
E partindo desse princípio, eu gostaria que você pudesse se estender, porque eu, inclusive, vou comentar um caso onde a internação foi uma intervenção que eu fiz numa análise, a partir de uma demanda da analisante para ser internada. E eu pude notar já em algumas situações essa condição que você se refere, que de fato é muito difícil ter alguns sinais de passagem ao ato, ainda que quando a gente está com o paciente durante um tempo, isso a gente começa a aprender a ler esses sinais. Mas quando em situações, vamos dizer assim, que a gente tem um certo êxito, conseguimos ler o sinal, intervimos a título do ato analítico enquanto internação, na sua experiência, quais foram assim as modificações que você percebeu em termos da evolução do tratamento? Né? Porque são momentos que me parecem assim decisivos de mudança de posição do sujeito na análise, não só em relação àquela possível passagem ao ato que foi evitada. Muitas vezes a passagem ao ato até acontece quando o sujeito está internado, mais atenuado. Mas me parece que nesses momentos da intervenção, que traduz a internação como ato analítico, nós temos uma mudança do estatuto do sujeito. E eu gostaria que você pudesse fazer comentário em torno disso, porque de fato você foi no ponto assim, aonde nós estamos visando com esse encontro. Acho que a gente poderia pensar nas duas dimensões do ato, vamos dizer, o ato do sujeito e o ato do analista. Vamos dizer, a definição de ato em Lacan é o ato, a gente não tem... Vamos dizer, o ato implica uma mutação subjetiva, né? A passagem ao ato e o ato, né, de uma forma geral, elas implicam uma mutação, há um antes e um depois do ato. Se a gente pega o caso Aimé, por exemplo, que isso aparece de uma forma, enfim, muito relatada, né? Então, toda a evolução do delírio de Aimé, ao longo de 10 anos, né, uma história longa que ela tem, 10 anos de evolução, pouquíssimas situações de delinquência ou de transgressão ocorreram no início do caso dela, né, quando começam as intuições delirantes, as interpretações, né, que ela começa a furar pneu de bicicleta, dá umas porradas, joga um jato no marido, mas é uma paciente que ao longo de 10 anos tem algumas brigas, tem uma reivindicação que publica no livro dela, o editor vai quebrar o pau. Enfim, não é um paciente que, por ser paranoica, necessariamente passaria ao ato. Mas, antes da passagem ao ato, essa moça dá inúmeros sinais de que vai passar ao ato. Por exemplo, ela compra uma arma. Né? Por exemplo, ela pede um revólver, né, para o amigo dela. Por exemplo, enfim, tem sinais que vão... Faz a passagem ao ato, que é a tentativa de matar a atriz, né? A forma como ela relata isso impressiona um pouco, né? Ela não sabia se ela ia para casa ou se ela ia pegar a atriz, aí ela se dá conta que a atriz está na escadaria lá do teatro e vai lá e, sem mais, assim, apesar de que estava planejando alguma coisa, tenta o assassinato. Um mês depois, acaba o delírio. Bom, é evidente que um mês depois acaba o delírio, ela é internada, né? Ela está na prisão, um mês depois... Segundo Lacan, o delírio cessa inteiramente. Bom, lá na época não tinha medicação, já era neurolético, não tinha inventado nenhum antipsicótico, ela estava lá no meio de uma reunião com as presas e repentinamente cai tudo. É a partir daí que o Lacan postula essa ideia da autopunição, né, do delírio ou da paranoia de autopunição. Uma vez que ela está punida, a causa, os motivos do delírio poderiam cair. Evidentemente é uma explicação ultra simplista, Lacan vai rever isso ao longo do tempo, mas nós temos aí uma situação que a internação inicial, vamos dizer, presidiária, em seguida hospitalar, quer dizer, Lacan trata essa moça, ela não tem mais delírio, né? Apesar que ela fica 10 anos no hospital, é estranho, mas não tem mais delírio. Né? Nós temos aqui um exemplo da mutação, uma mutação da posição total do sujeito, vamos dizer...
evidentemente aqui já foi a pós-passagem ao ato, não foi aparentemente a passagem ao ato em si que levou a melhora. Para Lacan, no momento que ela melhora, porque ela realiza a autopunição e isso cessa, de alguma forma, o delírio. Realiza a autopunição porque está presa, porque vai ser internada, assim por diante. Então, assim, na passagem ao ato, e aqui no caso eu estou dificultando um pouco, porque além disso, nas circunstâncias do atendimento dessa passagem ao ato, há uma mutação do sujeito, uma mudança, ela muda de posição. Os pacientes que eu estou relatando aqui, por exemplo, dos efeitos desses casos, quer dizer, foram os casos que morreram, né, evidentemente, 2 casos para mim gravíssimos, seríssimos, casos que ficam, de alguma forma são casos que me acompanham um pouco como fantasmas, né? São, de alguma forma, acho que é o clínico, enfim, que lida com pacientes psicóticos, no Lacan, a quantidade de suicídios que tinham, né, dentro da clínica, que a gente acaba se acostumando, não se acostuma nunca, acaba tendo que se haver, muitas vezes, com suicídios que nós poderíamos, de alguma forma, ter impedido, né? ter modificado. Claro que não tudo é previsível, porque tem um ato, a passagem ao ato, mas tem alguns sinais de novo. Os pacientes que foram atendidos no nível hospitalar, esse que eu estou relatando, eu relatei o caso, só ver os casos que eu mencionei, rapidamente. Os casos, esse paciente, o caso do quadro bipolar, está nesse momento, quadro que foi terá quadro maníaco, né, meio na metonímia do quadro maníaco, está nesse momento retomando, está internado ainda, estou acompanhando, está retomando a história, o momento do desencadeamento do quadro, quais razões do desencadeamento, o que houve, como ele está posicionado, enfim, está inteiramente comigo. Eu estou conduzindo a internação dele, isso que eu estou falando, ele tem essa questão psiquiatra e analista do caso, veio essa loucura aparentemente, mas eu conduzo o tratamento dele no hospital. Esse é outro paciente hebefrênico que está na errância, estava na errância, é Deus, né, vai para o consultório e conversa com os pacientes, conversa comigo, ele é Deus, ele tem que se tratar com médico, eu sou um médico que trata Deus, nesse sentido. Esse paciente, evidentemente, estava a um passo, quer dizer, ele começou a fazer coisas na vida dele, né, começou a ter alguns atos agressivos com a mãe, algumas interpretações delirantes, persecutórias em relação à mãe. Ele resolve, ele virou Deus, ele resolve, um dia ele está em casa, ele começa a raspar um cabo de vassoura para transformar o cabo de vassoura em lança, né? E avisa para a mãe que, evidentemente, a morte vai protegê-la do pai, né? Que é um cara muito... A morte da mãe vai protegê-la do pai. Bom, esse paciente foi internado, assim, polícia entrando na casa, assim, invasão policial, ambulância, havia um risco iminente de assassinato, no caso. Bom, então esse paciente retoma, ele tem internação com um trauma, agora a internação virou trauma, é como se fosse um limite, né? Assim, limite da ação dele, tem uma experiência traumática, ele teve uma evolução impressionante no hospital, ele conseguiu, foi no hospital que ele conseguiu outras internações, constituiu o delírio dele, e no momento é um sujeito que está, enfim, tem a experiência como trauma, essa experiência ela fica com um limite. Se eu não for violento, não vai acontecer nada, né? Eu vou e retomou o tratamento assim, analítico, de uma forma que nunca tinha feito anteriormente. Ele está, vamos dizer, um paciente que comparece, não falta. Agora ele transformou o consultório em hospital dia, o meu consultório. Então ele chega 5 horas antes no consultório, né? Fica lá conversando com todos os meus pacientes, se apresentando como Deus, né? Ele é adorável, as pessoas têm uma paciente que ficou evidentemente histérica, né? Fascinada pelo paciente, né? Assim, ela vai conseguir curá-lo, provavelmente, né? De alguma forma. Assim, ele transformou numa clínica hospital dia, né? Quer dizer, eu não tenho, assim, a secretária fica cuidando dele como acompanhante terapêutico. Ela fala de espiritismo com ele, fala assim, eu tenho a menor ideia do que eles tratam, né? Mas eles tratam, ele entra no consultório, fala, ele cuida no fundo, cuida muito. Então, assim, é uma coisa do trauma para uma situação do discurso, né? Quer dizer, evidentemente o discurso desagregado, mas faz isso, né, nesse momento. Então, assim, esses casos que eu estou relatando, os casos que eu não entendi, alguns casos de êxito, evidentemente não apresentei, a gente apresentar casos de fracasso, de internação, coisa. Mas, enfim, esses casos exatamente funcionou como um ato que permitiu a passagem, a manutenção do discurso analítico, exatamente. Na psicose, vamos dizer, genericamente, na psicose, né, o que é o discurso analítico na psicose, o que é operar, são outras questões. Vamos dizer, restabelece o circuito do discurso
da colocação, da metáfora delirante, uma certa contenção. Então, assim, são, vamos dizer, pacientes com certo êxito terapêutico usando esse termo nesse momento. Eu queria perguntar, justamente desse paciente, o hebefrênico, né? Ele continua internado lá no Instituto? Ah, não? Não, o paciente que você acompanhou, você viu também, nós vimos, se você dá uma apresentação de pacientes, esse paciente lá no HC, era um moço, bom, não vou citar nome, mas você acompanhou, foi no ano passado, o paciente já saiu do hospital, está fora do hospital há mais ou menos um ano agora, o paciente teve, eu acho que 10 internações anteriores, está um ano fora do hospital, muito louco, entre aspas, muito louco, quer dizer, inteiramente delirante, inteiramente, muitas vezes desagregado, ele acabou de mudar o signo dele, né? E ao mesmo tempo está pintando os planetas, né? Ele está pintando a nova ordem do mundo, vamos dizer, que ele constituiu, né? Ele é um cara que tem uma capacidade de pintura, de desenho interessante, está reconstruindo a ordem e tratando na clínica como se fosse o hospital dia. Como ele estava fazendo isso no consultório como hospital dia, eu acabei de encaminhá-lo para o hospital dia. Ele está fazendo hospital dia e encaminhamento, vou dizer, tratamento comigo, analítico, psiquiátrico. Então não para o hospital. Tá certo. E uma coisa hospital dia, desculpa. Tá. Quando você citou aquela história da lança, proteger a mãe, matar a mãe para proteger do pai, que a gente lembra também que a família era meio louca, digamos assim. Essa família, ela entrou em tratamento também? Não, ela continua inteiramente louca, não entrou em tratamento. E agora a última intervenção dele foi muito interessante, porque houve uma briga em casa muito importante. O pai agrediu a mãe, né? O pai já tinha feito algumas situações de violência, ele estava no meio, ele se interpôs entre o pai e a mãe e falou que aquela situação de violência é indicação de internação, né? Então, assim, ele fez a indicação de internação do pai, né? Assim, eu acho que o senhor tem que chamar, como fez para mim, o psiquiatra, para ele tem toda a razão. Né? Ótimo, eu não queria, eu realmente não diria que esse sujeito está ótimo. O sujeito está no discurso, quer dizer, está ótimo, para ele está ótimo, até porque ser Deus não é uma coisa, deve ser tão desagradável, deve ter alguns problemas. Sei lá, decidir se o Brasil ganha ou não ganha, essas coisas, mas enfim, de qualquer forma, não está ótimo, mas ele está bem, no sentido que ele restabelece o laço, e faz um laço louco. O consultório ele é um personagem, por exemplo, evidentemente é um lugar diferente, mas ele é assim, um cara amado no consultório, né? Ele faz laços no consultório, contando história, fica interpretando o signo, as mulheres se apaixonam, porque o cara é bonito, né? Aliás, uma médica se apaixonou por ele, uma época achando que ele não tinha nada, né? Achando também assim, falou, tá tudo normal, o cara é totalmente dele, se apaixonou pelo sujeito, ele queria tratá-lo. Tem uma enfermeira que se apaixonou por ele, né? Porque assim, um dos personagens dele é São Juan de Marco, né? É um dos personagens que se acha, Dom Juan de Marco. Enfim, então assim, é um paciente que, enfim, está se constituindo, estabelecendo laços, eu diria que está indo bem, mesmo não estando bem. Fernando, dá tempo ainda? Dá tempo. Ele tem ali Acho que pode ser que não chegue. Daniel, eu entendi você dizer que você tem pacientes dos quais você é psiquiatra, pacientes dos quais você é analista e pacientes dos quais você é psiquiatra e analista. O que eu queria perguntar a você é quais são os critérios em que você se sustenta para escolher ser psiquiatra e analista do mesmo paciente? São pacientes que começam, em geral, pacientes começam encaminhados por tratamento farmacológico, né? Então, estou no ambulatório, estou no consultório, são pacientes encaminhados, porque eu sou psiquiatra, então, vamos dizer, isso é o gancho inicial. Muitos desses pacientes começam o tratamento psiquiátrico, muitas vezes medicado, e vão desdobrando para análise. O que quer dizer? Não basta eu medicá-lo e falar, volte daqui ao mês. Não, começa um trabalho com o sujeito. Então, assim, a medicação, o remédio no início, ele é um gancho, ele é um elemento fundamental que o sujeito procura, a partir do qual se estabelece, vamos dizer, como psiquiatra no lugar do mestre, vamos dizer, nesse momento inicial, ou ele não interrogando como o sujeito supôs saber, porque saber é o do lado psicótico, mas fazendo uma demanda, de alguma forma, de alguma atenuação do gozo, né, que é a questão fundamental. Então começa como psiquiatra, e isso a partir de um certo momento vai se desdobrando
da forma como eu conduzo o atendimento do sujeito. Quer dizer que essa dupla inserção que você tem com o paciente nunca é de início. Não é isso, quer dizer, é isso porque eu a priori eu tenho essa questão psiquiatria e psicanálise. Então, assim, todo paciente que eu recebo, eu atendo já uma perspectiva que isso vai se desdobrar, não dá para nenhum paciente psicótico eu consigo, a não ser os estabilizadíssimos, que a gente vê de tempos em tempos, né, eles nos ligam para dizer está tudo bem, né, ou a gente convida para que eles falem, né, como que está a família, como que não está. São pacientes que estabilizam, né, o Guilherme comenta, né, a banalização da transferência, em alguns casos você só mantém contato, mas os pacientes que vieram em surto, em crise, começam o tratamento, vão dizer, eu estou intervindo medicamentosamente, se desdobram, em geral, para um atendimento psicanalítico, sem entrar inteiramente na noção. Tem outros pacientes, nesse caso que a menina se matou, eu estava com um psiquiatra e tinha um colega como analista. Então ele estava como analista, então isso é um encaminhamento, ele já estava aprendendo analiticamente e me encaminha para a medicação. Então eu estou numa posição, inteiramente, eu sou o psiquiatra do caso. Raramente eu estou como analista em caminho para um psiquiatra, é muito difícil isso. Pela forma como vem a clientela, me encaminham, pela minha forma de conduzir ou pela minha história, raramente tem um colega psiquiatra que me encaminha para eu fazer a análise. É uma outra... Isso tem a ver com o vício da minha própria casuística, provavelmente. Né? Eu sempre tenho ligado ao hospital. Eu queria fazer uma colocaçãozinha, porque essa questão me concerne bastante. Eu sou também psiquiatra e trabalho com psicanálise, então é uma situação difícil. E eu quero retomar essa questão dos lugares, né? Porque o lugar de psicanalista, o lugar de psiquiatra, essa nodulação é complexa. Me parece que a única maneira de se avançar nisso e poder se posicionar melhor é a partir de uma elaboração desses lugares diferenciados, né? Não só na análise pessoal, como na supervisão, enfim. Isso me parece importante, se eu queria colocar. Vitor, né? Tem gente lá atrás. Tem aqui, ó. Você vai precisar chegar aqui, porque eu acho que o microfone não chega aí. Olá. Primeiramente eu peço desculpa a todos que, pelas minhas limitações, pelo meu discurso, eu não sou nenhum psiquiatra nem psicólogo, mas venho como usuário de saúde mental. E me chamou a atenção que você começou seu discurso falando de internação hospitalar e abrindo um parâmetro de que ele não é exclusivo aos psicóticos, né? Existem, sim, mas eu acho que sim, quando está ligado ao sistema saúde mental, eu acredito que deve sim existir um tipo de separação, né? Eu acho que 2001, né, teve a lei da reforma psiquiátrica e tal, mas eu acho que muitos ainda esquecem da dimensão decisiva da construção social que essa reforma tem, né? E eu compareci aqui principalmente pelo esse tema que é totalmente pertinente, totalmente da minha causa, que é as internações, né? Eu inclusive já fui internado em algumas instituições, inclusive uma que você citou o nome, né? E o meu caso é engraçado porque assim se fala muito de risco eminente de suicida, etc. E o meu caso foi meio que ao contrário. Foi a internação que me promoveu um atento à minha vida, né? Eu fui fazer um estágio na França, tive uma crise desassociativa, uma crise de pânico, etc. Fui internado num hospital. Acho que não vem ao caso também contar detalhadamente o meu caso, né? Mas quando voltei para o Brasil e fui internado numa instituição particular, eu
eu simplesmente parei de me alimentar, eu desestimulei, eu estava em casa, estava sendo acompanhado por um psiquiatra, né? E quando eu decidi que eu achei que o remédio, a medicação, era o que estava me causando todo esse problema, eu decidi não tomar mais remédio. Foi daí que meu pai tomou partido de resolver me internar, né? E nessa internação eu parei de me alimentar, acabei até ingerindo talco e tive uma bradicardia e quase morri. A minha pergunta é a seguinte, segundo Daniel Martins de Barros, né, que é um psiquiatra clínico forense, coordenador da seção médica do programa de Psiquiatria Forense, Psicologia Jurídica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, existe uma série de parâmetros para que a internação involuntária do indivíduo seja legal, né? E uma delas é que exista risco iminente. Minha pergunta é a seguinte, qual que é o parâmetro, no seu caso, se o risco iminente é o único critério para a internação do indivíduo, ou se... Veja, evidentemente, a gente faz uma interferência, uma palestra, uma conferência de televisão de 20 minutos, a gente tem que escolher determinados temas e não tratar outros temas. Eu, vou dizer, intencionalmente, arbitrariamente, preferi não tratar, pelo menos do ponto de vista da minha intervenção, toda uma discussão que é fundamental, que é sobre as instituições, como as instituições se organizam. Eu tentei me situar num lugar, num conceito típico, ideal, que evidentemente não existe, né? Quer dizer, uma ideia de hospital, evidentemente sabendo, ao mesmo tempo, da diversidade, por um lado, das instituições, e também da diversidade dos casos, e ao mesmo tempo das repercussões, que podem ser essas aparentemente bonitinhas, enfim, essas boas evoluções, como más evoluções. Quer dizer, a minha conferência se dirigiu a mostrar lugares em que a intervenção analítica pode coincidir com a internação, mas é evidente que nós temos situações catastróficas em várias internações. Temos situações terríveis que se produzem, né? Uma delas é aquele sujeito lá que faz o bicho de 7 cabeças, né? Que, enfim, passa a viver, inclusive, disso, ele tem um ganho a partir daí, né? Do fato que a psiquiatria o ferrou de algum jeito, tem um ganho secundário. Até, vou dizer, é uma história de alguém que puxa fumo e, sei lá, fica internado sei lá quanto tempo, né? Ou quadros que não têm indicação nenhuma, ou quadros que são feitos à revelia. Os casos que eu estou relatando, 2 foram à revelia, né? O caso Emê foi presa e foi internado no hospital por despacho judiciário, e um paciente que estava com um risco iminente, na minha avaliação, de passar ao ato. Aqui não se matando, no caso, foi matando o outro, né? Ou um paciente que, numa exacerbação do quadro paranoico, vai pegar o perseguidor, vai pegar a mulher que ele está com delírio de ciúmes. Então, assim, a avaliação do risco é evidente que a avaliação do risco de suicídio é uma avaliação de risco, é probabilístico, né? Não é determinístico, é estocástico, é uma probabilidade de acontecer. O clínico, a gente pode estabelecer critérios rígidos para isso, é impossível, não tem como modalizar isso, mas tem alguns critérios, alguns elementos clínicos que são fundamentais. O paciente está em acompanhamento e começa a surgir mais reações agressivas, começa a surgir, sei lá, faltas na consulta, começa a perder o sono e fica muito perturbado com as vozes. Esse rapaz que se atirou, né, ele teve uma mudança de medicação na época, desestabilizou. Um rapaz se atirou com um clone, né, tinha um clone. Ele estava dando sinais, ele vai avisando que está muito complicado, que está muito invasivo. Vamos dizer, eu não avaliei adequadamente o risco desse caso. Quer dizer, eu não fiz a avaliação adequada do risco. Posso, a posteriori, fazê-lo, né? Então, assim, na verdade, para o clínico que está acompanhando o caso, não um cara que está no serviço público recebendo o cara pela primeira vez, um clínico que acompanha o caso, ele tem alguns elementos que sinalizam, são signos da desestabilização, e onde mais acontece a passagem ao ato é na desestabilização, que seja a desestabilização na esquizofrenia, na paranoia,
que também ocorre, ou nos quadros maníaco-depressivos. Então, a avaliação do risco vamos dizer, se você levar para o serviço público, tem alguns, tentativa de suicídio, violência. Aquilo que perturba muito a ordem pública, entre aspas, é uma forma muito grosseira, a mulher coloca isso, de colocar um pouco a ordem pública ou a ordem pessoal. Mas é um julgamento clínico. O julgamento clínico, como o julgamento do juiz de futebol, tem uma margem inteiramente de certeza, né? Você julga sob um ponto de certeza. Agora, eu não estou negando aqui, nem é o caso, eu só não me detive na gravidade que tem algumas situações hospitalares, por exemplo, situações de internação involuntária, que tem, na atualidade, tem todo um regime que você tem que fazer. Né? O psiquiatra não é só árbitro, porque é arbitrário nesse momento, o psiquiatra, mas ele, para poder fazer internação, ele tem que se reportar ao juiz, tem que assinar papéis, tem que justificar, isso é submetido a uma avaliação. Mas qualquer clínico tem que tomar qualquer clínico, não é médico, psiquiatra, tem um risco, ele tem que fazer uma avaliação que é de risco e é probabilística. Ele tem que decidir, naquele momento, esse cara tem risco, você tinha ou não tinha risco de se matar, eu não tenho a menor ideia, né, qual é o seu risco, mas o psiquiatra faz um julgamento. Ele pode fazer isso certo, fazer errado, e não tem telão para a gente ver de novo, né? Quer dizer, não tem como rever o lance depois, né? Quer dizer, ele só vai ver ao depois da internação se aquilo funcionou ou não. Mas tem sempre algo de indecidível no ato da decisão, né? Agora, de novo, eu não estou me referindo a todo o rolo, toda uma discussão que a reforma psiquiátrica traz, que a luta antimanicomial traz, enfim, eu tentei me deter num nível mais clínico. Mas, só uma coisa que ele suscita, assim, ó, duas coisas, né? Se você chegou a fazer alguma terapia de escuta com um psicanalista, psicólogo, analista. E uma outra coisa que é curioso, porque parece que foi o pai que decidiu pela internação. Nesse caso, é preciso que o psiquiatra faça esse histórico para a terapia, porque eu interdito aí, né? Não existe um... Quem define para a internação, isso é um ato médico, um ato, eu coloquei aqui, provocando um pouco, um ato analítico, é um ato médico, não é um ato do pai. Quem interna, autoriza uma internação, não é o pai. O pai não pode pegar um filho, não pode, legalmente não pode, na verdade até pode, mas legalmente não pode pegar um filho e falar internos para o psiquiatra. Tem que ter alguém. Não pode, quer dizer, os hospitais particulares podiam fazer isso, leva lá e ele responde a isso, mas de qualquer forma tem que ter alguém que autentica, clinicamente transforma a queixa do pai em discurso médico, para poder justificar no discurso médico a indicação de internação. Então, assim, tem proteções, evidentemente no Brasil são proteções, uma situação arbitrária. Eu lembro que a filha do Jânio Quadros foi internada quando começou a discutir um pouco com o pai, foi isso? Acho que era Jânio Quadros, não Jânio Quadros. Começou a discutir agora, foi internado. Atualmente, fora alguns hospitais particulares que fazem isso, também se faz cirurgia bariátrica, pessoas que não precisam, né? Se faz, se paga, mas no serviço público você não pode internar de outra forma que não seja por uma autorização de internação hospitalar, você não tem como internar de outro jeito, né? Claro que você pode pressionar, mas você precisa de um dispositivo que remeta ao juiz, que tem uma ordem que é jurídica aí. Né? Também. O nosso tempo já está dando. Tem uma pergunta aqui? Se der tempo. Um comentário só, porque eu acho importante, né, o que ele levantou, de que tem esse lado negativo, né, de uma indicação mal feita para internação. Isso deve ser considerado. Mas eu estava me atendo ao fato das indicações de internação, né, que são efetivas. Né? Uma coisa que a gente estava discutindo no grupo de trabalho sobre as psicoses, né, é esse caráter, o Mauro insiste bastante nisso, né, de mudança subjetiva que promove o ato da internação. Né? Querendo ou não, mesmo numa internação involuntária, né, o sujeito, pela redução ali de espaço que ele tem, né, aquilo ali vai promover com que ele tenha que se perguntar sobre o que o levou lá para dentro. E se a equipe puder desdobrar isso, tanto melhor. Né? Mas eu achei interessante esse caso que você traz, né, em que o paciente indica a internação do pai, né? Porque ele parece que ele põe o dedo realmente na questão, ele sacou o que estava em jogo ali, né?
porque a indicação da internação nessa via, né, é algo que promove necessariamente essa questão de colocar um limite ali onde o sujeito acha que pode dar conta da situação daquele jeito, né? Eu me lembro de um caso que eu recebi depois, não foi uma indicação de internação minha, né? Mas foi decisivo para aquele paciente que um médico tenha indicado a internação dele. Ele não quis se internar, nem a família avalizou a coisa de fazer a internação involuntária. Mas para ele foi decisivo no sentido de que, puxa, que diabo eu estou fazendo que um médico indicou que eu fosse internado, entende? Aquilo para ele foi decisivo em dar um rumo outro para o que ele estava encaminhando e tal, e foi decisivo, inclusive, para o segmento do tratamento dele. É sobre isso que eu queria comentar. Claro que uma internação, ela não é só redução do espaço, mas também é um ordenamento, também de novo, estou falando de um conceito típico ideal do hospital, não estou falando de bocas, mas uma internação é uma forma de ordenamento do tempo, do espaço, do discurso, quer dizer, é uma forma de ordenamento simbólico, imaginário, legal, nesse sentido. Não é só constrição de espaço, entrar lá em contato com pessoas que não conhece, não é um meio familiar. O meio familiar é onde se expressam as maiores, mais complicadas emoções, não é isso? A maior parte dos crimes ocorrem dentro de família, né? Não é fora. Eu lembro de um criminalista que falou uma vez que o lugar mais perigoso para viver é em casa. Onde vai ter briga, ciúme, porrada, assassinatos, enfim. Isso é um criminalista da Alemanha, não sei se aplica no Brasil, mas no Brasil também não se aplica, onde tem mais crime em casa. Então, você tem aí um dispositivo, quando é típico ideal, que ordena espaço, tempo, discurso, cuidado. Vou dizer, é um aparato simbólico imaginário ideal. Então é nisso que o sujeito vai ter que se situar em relação a esse aparato, que tem um caráter de ordenamento a priori, com um espaço minimamente ordenado, já está circunscrito. Esse paciente bipolar que pede internação, ele estava numa metonímia, ele não conseguia, ele era um lugar, eu quero ficar internado, eu quero um lugar de parada, né, de break do gozo. A internação, nesse sentido, funciona um pouco como a medicação, que a gente tem que, já comentamos aí, já participamos de alguns eventos juntos, que a medicação, a gente também tem que pensar a medicação na questão da psicanálise, né? Porque a medicação como a internação são moduladores de gozo. Quer dizer, da mesma forma que uma droga produz gozo, a maconha, o álcool, as medicações modulam o gozo. A internação pode ser, ao mesmo tempo, aquilo que faz a irrupção, né, traumática, ou é um aparato que faz modulação do gozo, levando o gozo ao discurso. Né? Que seja o discurso autoritário, o discurso médico, enfim, coloquem laço novamente. Então, assim, tem muita, quer dizer, ao mesmo tempo trágico, catastrófico, traumático, ao mesmo tempo as virtualidades, ou as virtudes potenciais dessa situação mais ordenada. Só que tem vários os lados aí. Né? Gente, eu vou então estar encerrando agora. Infelizmente, acho que eu já passou um pouco, mas afinal de contas, é uma discussão super interessante, né, para todos. Obrigado, então. Eu queria também agradecer a todos aí a conversa, o debatedor, essa possibilidade dessa conversação. Obrigado. Então,